No alto das montanhas tem uma aldeia que sofreu ataques implacáveis de um Fenrir de classificação S, forçando os moradores a gastar cada último centavo das suas economias para contratar um grupo de aventureiros de classificação S para derrotá-lo. Os membros do Flaming Dragon Fang estavam entre os aventureiros mais fortes do mundo, cada um ostentando habilidades únicas, só que o Kurt, que se abaixa atrás da parede, está desesperado para evitar certos ferimentos. No entanto, o Fenrir mira primeiro nele, lançando ele pelos ares ali até que ele desabe. O restante do grupo se prepara para a batalha. Golnova, o líder, instrui Bandana a imobilizar uma besta. Ela então lança o seu fio que envolve ao redor do Fenrir, mas a força da criatura é avassaladora e arremessa contra as paredes. Felizmente, com o curandeiro do lado, Bandana é totalmente restaurada e em segundos e rapidamente retorna para essa batalha. Ela então se ancora numa árvore próxima, dando a Golnova a oportunidade perfeita para atacar a cabeça do Fenrir. Ele salta no ar e incendeia a criatura com as chamas da sua lâmina mágica. Os aldeões ficam muito felizes com a derrota do Fenrir e apesar da pobreza, eles fazem uma festa em homenagem ao grupo. Só que Golnova recusa a comida ruim e exige que Kurt prepare uma refeição adequada. Bandana nessa hora pede algo especial, porque hoje marca sua última chance de aproveitar a comida do Kurt. Ele não entende o que eles querem dizer, e recorre a Golnova para poder ter alguns esclarecimentos. E Golnova então revela que a partir de hoje Kurt está sendo demitido. Ele ficou muito confuso, perguntando o que ele fez de errado. E Golnova explica que o problema não é algo que ele fez, mas sim o que ele não fez. Enquanto Kurt cuida apenas das tarefas domésticas, ele é ineficaz em combate, e como o grupo só pode ter 4 membros se quiser crescer mais forte, eles precisam substituí-lo por um mago poderoso, alguém capaz de se manter firme em combate. Kurt implora ali para ainda ficar no grupo, mas não adianta. O Golnova dá um chute no estômago dele, cansado de ouvir o garoto e todas as lamúrias, eles então não precisam mais dele e é isso, é definido. No dia seguinte, Kurt deixa a aldeia sozinho, sem nenhum destino em mente e com os bolsos vazios. Depois de algum tempo, eles chegam numa cidade de Samala. Agora, com as suas últimas moedas, desesperado por trabalho, ele avista uma agência de empregos e decide tentar a sorte lá. Só que a recepcionista cumprimenta ele perguntando se ele tá bem e tal, tá lá para ser contratado, se está buscando emprego, e quando ele explica que precisa de um trabalho, ela informa que tem uma entrevista e um teste de aptidão obrigatórios. Primeiro, ela pede algumas informações básicas, nome, idade, cidade natal, tudo mais, e o Kurt responde que é o Kurt Rockhunt, tem 15 anos e vem da aldeia de Rest, nas montanhas Shin. A recepcionista fica surpresa por nunca ter ouvido falar da aldeia naquele local, mas prossegue com a entrevista e pergunta sobre a experiência de trabalho. Daí o Kurt explica que ele fazia parte do Flaming Dragon Fang, embora o seu papel fosse limitado, a certas tarefas simples, e que foi demitido de repente de lá. Por isso agora ele está procurando emprego. E aí Cashel se surpreende ao descobrir que o Kurt fez parte de um grupo de classificação S, e mesmo que suas contribuições tenham sido mínimas, só de ter um nome naquele grupo listado ali na sua aplicação certamente impulsionaria suas chances de conseguir um novo emprego. Kurt fica aliviado ouvindo isso. Agora só falta completar o teste de aptidão para que Cashel possa avaliar os seus pontos fortes e fracos. Nesse mundo, aptidões são dons divinos concedidos por Deus, e se o Kurt tiver sorte ele pode descobrir um talento oculto hoje. A diferença entre cada nível é imensa. Alguém com habilidade de espada de nível D teria uma dificuldade inclusive em manejar uma lâmina, enquanto alguém no nível A poderia facilmente cortar uma pedra ali no meio, e o Kurt mal poderia esperar para poder descobrir se possui um talento oculto ou não. Sua empolgação parece radiante quando ele vê que todas as habilidades de combate listadas da sua ficha estão no nível mais baixo possível, classificação G. É evidente que ele nunca se qualificaria para um trabalho de combate, o que destrói todas as esperanças instantaneamente dele. Só que Cashel tranquiliza ele, dizendo que ele ainda pode se destacar numa habilidade comercial, como alquimia ou ferraria. Só que temos um problema. O técnico responsável por esses testes está ausente, e o Kurt teria que voltar na próxima semana para sua avaliação. Ele então diz a Cashel que ele na verdade não pode esperar tanto tempo, porque ele não tem dinheiro suficiente, ele realmente precisa de um emprego agora. Compreendendo a situação de Kurt, a Cashel então pede que ele tente levar um dos sacos de areia ali perto, e aí ele vai lá e obedece, mas assim que ele coloca as mãos no saco ele sente algo estranho, quase que como se a areia estivesse drenando um pouco da sua mana. De qualquer forma ele levanta a bolsa e, como é forte o suficiente, faz com que a Cashel acredite que ele deve conseguir lidar com o trabalho da construção civil. Então ele explica que existe um trabalhador lá que está ativamente procurando trabalhadores para ajudar na reconstrução das muralhas da cidade, e com a carta de recomendação dela, provavelmente o Kurt não deveria ter problemas em conseguir uma posição lá. Grato por essa assistência, então, Kurt não perde tempo e parte imediatamente para se apresentar ao Margraviato.
Pouco depois, o encarregado lê a carta do Kurt, analisa o seu pedido de trabalho, só que o corpo do Kurt não parece forte o suficiente para lidar com um trabalho muito pesado da construção. Mesmo assim, por conta da falta de trabalhadores, o encarregado decide dar uma chance a ele e instrui o Kurt a misturar um pouco do cimento, usar para consertar as muralhas e explica que o seu pagamento dependerá da quantidade que ele conseguir produzir. Antes de sair, o encarregado avisa que se o Kurt não usar pelo menos meio barril de cimento nas próximas 3 horas, o seu pagamento seria abaixo do normal. Kurt então começa a sentir vontade de fazer uma pergunta, porque o encarregado não mencionou nada sobre infundir a mana no cimento para poder tornar ele mais resistente, e ele decide ficar calado, assumindo que é um conhecimento básico esperado de todos. Mesmo assim, ele fica surpreso que a cota diária seja de apenas meio barril de cimento. Parece simples demais, então Kurt decide usar o máximo de cimento o mais rápido possível antes do encarregado voltar. Quando o encarregado retorna, ele fica surpreso, porque ele viu que o Kurt já terminou uma seção inteira na muralha. O Kurt se desculpa dizendo que poderia ter feito mais, mas ele acabou ficando sem cimento pela metade. O encarregado mal consegue acreditar que o cara realmente consertou mais de 1/3 da muralha ocidental. Curioso, ele pergunta como que o Kurt alcançou o topo, e o Kurt explica casualmente que ele simplesmente jogou o cimento para cima e usou o rolo para alisar ele. Em certas circunstâncias normais, o encarregado acusaria ele de mentir, porque esse feito parecia impossível, só que como o Kurt claramente fez o que ele dizia, não tinha como negar que ele estava dizendo a verdade. Ainda intrigado, o encarregado pergunta quanto tempo ele pretende ficar, e o Kurt responde que ele só precisa do trabalho por 1 semana. Então o encarregado sente aliviado depois disso e informa ao Kurt que ele já fez o suficiente por hoje e que pode ir para casa, porque não tem moeda suficiente em mãos para poder cobrir o pagamento integral. Ele então entrega ao Kurt uma pequena bolsa de dinheiro e promete enviar o restante através da guilda. Nessa hora o garoto fica atônito, porque até mesmo uma pequena bolsa contém mais dinheiro do que ele jamais tinha ganhado durante o tempo com os heróis de classificação S. Nos dias seguintes, ele continua trabalhando diligentemente na muralha, até que do nada o encarregado informa que ele está sendo demitido. Kurt fica confuso perguntando o motivo, e aí o encarregado explica que os reparos na muralha tinham o objetivo de fornecer empregos para as pessoas pobres, só que o Kurt é um cara tão eficiente que se ele continuasse trabalhando não teria mais trabalho para as outras pessoas. Então ele deixa claro que não guarda ressentimentos contra o Kurt e que com base no que ele viu, a habilidade do garoto é facilmente de classificação S dupla, cara, e talvez uma S tripla. Por isso, acredita-se que o Kurt estaria muito melhor trabalhando em outro lugar. Então ele entrega ao Kurt o restante do seu pagamento como compensação pela demissão e tudo mais, né? E acaba se despedindo dele. No entanto, o Kurt interpreta completamente errado a situação. Ele assume que ele foi demitido por ser um péssimo trabalhador. Então ele retorna à agência e se encontra com Cashel mais uma vez para contar que ele foi demitido e que ainda levaria alguns dias antes dos seus atributos serem avaliados. Nesse momento, eles ouvem uma comoção na recepção. Parece que uma garota estava tentando recrutar alguém, mas o recepcionista informa que ninguém concordaria em trabalho sobre as condições tão terríveis quanto que ela está oferecendo. A garota continua pressionando o recepcionista ali a encontrar alguém disposto a aceitar o trabalho, chamando cada vez mais atenção pela confusão que estava causando. Cashel decide então intervir e ver o que estava acontecendo. Sua colega de trabalho explica que essa garota estava tentando contratar alguém para cavar através da montanha inexplorada, só que se recusa a fornecer qualquer pagamento adiantado, insistindo que só pagaria se a escavação fosse bem sucedida. Cashel concorda que ninguém jamais aceitaria esses termos. Ela tenta convencer a garota a procurar investidores para um financiamento do projeto, mas a jovem diz que isso não é uma opção, porque se não pagar os impostos até o final de semana, perderia a mina. Nesse momento, Kurt se aproxima e oferece para aceitar o trabalho. Ele explica que de volta à sua aldeia ele costumava ajudar na escavação das minas, então tem uma experiência razoável nisso. Cashel questiona o Kurt se ele realmente deseja aceitar um trabalho tão arriscado, alertando ele que o contrato proposto pela garota pode deixar ele sem pagamento algum. Antes que o Kurt pudesse responder, a garota interrompe, admitindo que esperava recrutar um anão musculoso em vez de um garoto magricela, tá? Ela se sente muito mal por atribuir um trabalho tão árduo ao Kurt, mas como qualquer anão exigiria pelo menos 10 pratas adiantada, e ela não tem tanto dinheiro, relutante, ela concorda em contratá-lo. Enquanto Kurt e a garota saem, Cashel se sente mal por deixar ele aceitar esse trabalho, considerando que provavelmente não vai valer a pena. Em um devaneio então, ela pensa que Kurt estaria melhor trabalhando num bordel. Seu colega de trabalho chama a atenção, informando que a sua transferência bancária acabou de chegar, é o restante do pagamento que o encarregado prometeu enviar, como a sua compensação pelo trabalho de Kurt na muralha. Cashel esperava apenas algumas moedas de prata, mas para sua surpresa é um cheque de 200 moedas de ouro, uma quantia absurda. A revelação deixa ela inclusive tão atordoada que ela tropeça em sacos de areia no chão. A sua colega avisa para ter cuidado, porque esses não são sacos de areia comuns, mas ferramentas especializadas para medir a capacidade de mana. Eles foram projetados para poder ficarem mais pesados quando tocados por alguém com reservas substanciais de mana. A maioria das pessoas comuns não sente efeito algum ao levantar eles, por isso Cashel consegue erguer
Fenrir sem problema nenhum. Então, ela se lembra de como Kurt lutou dolorosamente para poder mover os mesmos sacos que estavam ali alguns dias antes, fazendo ela questionar se ele é realmente tão mediano quanto aparenta. Enquanto isso, Kurt e Yulia caminham pela floresta até o acampamento dela. Ao chegarem, o Kurt fica um pouco preocupado ao ver que tem apenas uma tenda. Yulia começa a explicar que a tenda é grande o suficiente para os dois dormirem juntos, só que o Kurt fala que ele nunca conseguiria dormir do lado de uma garota bonita como ela. Ao ouvir o Kurt chamá-la de bonita, de fofa e tal, a Yulia fica irritada, achando que ele é apenas um cara que tá tentando bajular ela. Só que o Kurt insiste que realmente acha ela fofa. Percebendo a sinceridade dele, Yulia entrega uma batata para o jantar. Não é nada de especial, apenas uma batata cozida simples, mas como há muito tempo que ninguém preparava uma refeição para ele, Kurt valoriza esse gesto. Ele também fica grato por Yulia se sentar ali para comer junto com ele, especialmente porque os antigos companheiros de grupo dele nunca tinham deixado ele dividir o mesmo espaço durante as refeições. Mais tarde naquela noite, Kurt e Yulia vão dormir, mas o Kurt tem dificuldades para pegar no sono, porque a Yulia foi pra cama de calcinha, cara, e ele percebe que nunca conseguiria dormir do lado dela, então ele decide sair para tentar dormir do lado de fora. Assim que ele deixa a tenda, Yulia abre os olhos, porque estava só fingindo que estava dormindo. Ela intencionalmente foi pra cama de calcinha para ver se o Kurt era o tipo de pessoa que atacaria ela durante o sono, mas agora sabe que na verdade ele é um bom rapaz. Na manhã seguinte, Yulia então sai da tenda e vê o Kurt dormindo encostado numa árvore, o que faz ela se sentir um pouco de culpa, né, por ter feito ele dormir do lado de fora. Ao acordar, Yulia percebe que a sua jaqueta foi consertada, e quando o Kurt desperta logo em seguida, ela pergunta se foi ele quem fez o reparo, e ele confirma. Impressionada com as habilidades de costura dele, Yulia começa a questionar se o Kurt realmente seria útil na mineração, mas já era tarde demais para encontrar um substituto, então eles decidem começar o trabalho. Kurt pergunta a Yulia se já escolheu o local para começar a mineração, mas ela admite que seu plano era cavar em pontos aleatórios e torcer para encontrar algo valioso. Kurt corrige ela, dizendo que essa abordagem nunca funcionaria. Ele conhece um método muito mais eficiente. Ele então leva ela para a seção da montanha e, depois de observar o terreno por um momento, encontra uma pedra repleta de gemas preciosas. Surpresa com a facilidade com que ele localizou as pedras, Yulia observa enquanto Kurt rapidamente encontra todas as gemas daquela montanha ali, daquela parte, em questão de minutos. Atônita, ela então percebe que, se vendesse todas aquelas joias, finalmente poderia quitar as suas dívidas, só que o Kurt informa que não poderia vender elas ainda. Yulia inicialmente assume que Kurt estava reivindicando os lucros por ter encontrado as gemas, só que ele esclarece que o ponto não é esse, o ponto é outro. As joias, elas valeriam muito mais se elas fossem transformadas em cristais mágicos primeiro. Yulia concorda então, mas comenta que apenas 10 magos em todo o reino são habilidosos o suficiente para realizar essa transformação. Enquanto ela explica, o Kurt termina de converter uma das gemas em um cristal mágico. E aí ela fica muda, fica espantada, irmão. Porque ele não só criou um cristal mágico, mas fez ele instantaneamente. Algo que mesmo os magos mais experientes levariam pelo menos 1 hora para fazer. Com todas as gemas convertidas em cristais, o Kurt concorda em deixar ela vendê-los agora. Yulia então parte para a cidade, enquanto o Kurt permanece na montanha para resolver outras pendências. E quando chegou na agência alfandegária da cidade, Yulia informa que deseja vender alguns cristais mágicos na capital real. Como eles são extremamente valiosos, os cavaleiros de plantão questionam essa procedência. Sem revelar os detalhes, Yulia só mostra discretamente o seu emblema da família real, encerrando o interrogatório. É um blefe arriscado, já que ela deixou de servir a família real há algum tempo, mas parece que esqueceram de revogar o seu emblema. A tática funciona e o agente alfandegário permite que ela use o círculo de teletransporte para a capital. Lá na capital, a garota então vai até a loja de uma velha amiga, Mimiko, e então ela anuncia que tem cristais mágicos para vender. Mimiko examina os cristais, a princípio eles não parecem ter nada de especial, só que depois de uma análise mais cuidadosa ela percebe que cada cristal contém 10 vezes mais mana do que o normal, o que fez ela se literalmente valer 10 moedas de ouro cada um. Yulia fica boquiaberta, especialmente porque o Kurt entregou 50 cristais. Mimiko, sem fazer alarde nenhum, entrega a ela uma bolsa contendo 500 moedas de ouro. A Yulia mal consegue acreditar na boa sorte que ela teve agora. Antes de partir, Mimiko impõe 2 condições importantes para ela. A primeira é que a garota concorde em vender exclusivamente aqueles cristais mágicos na sua loja, explicando que permitir que os cristais tão potentes se espalhem sem supervisão poderia resultar numa catástrofe. E no segundo lugar, ela tem que saber a identidade da pessoa que criou os cristais. E a Yulia, nesse momento, aceita, né, a primeira condição ali sem hesitar, mas explica que não poderia revelar o nome do criador sem a sua permissão. Como o Mimiko serve como maga lá da corte para a família real, ela tenta de alguma forma usar a sua autoridade, ordenando que a Yulia entregasse os detalhes ali, né, sobre o misterioso mago, só que a Yulia não trabalha mais sob a coroa, o que significa que ela não tem obrigação de obedecer às ordens da Mimiko. Perceberam então que a Yulia não cederia essa informação sobre o Kurt. A Mimiko
se contenta em pedir apenas a garantia ali, né? Que ele não deixe o país. Além disso, faz uma oferta tentadora. Se Kurt aceitar trabalhar para a família real, Mímico está disposto a conceder ele o título de conde, além de acesso irrestrito ao laboratório de pesquisas reais e todos os benefícios associados. Uli, nesse momento, deixa a loja de Mímico e na manhã seguinte segue de volta para a montanha a fim de se reunir com Kurt. Para sua surpresa, ela descobre que na verdade ele conseguiu construir uma casa inteira em uma noite, o que deixa ela de boca aberta também. De qualquer forma, eles se sentam dentro da casa e Ulisha traz à tona o que ela quer. Uma das suas conexões está procurando contratar Kurt como mago real, tá? Se ele concordar, basicamente seria tratado como da nobreza, salário sólido, benefícios completos, o pacote inteiro. Kurt não consegue entender a ideia de que alguém realmente ofereceria algo tão grandioso para ele assim, mas Ulisha jura que é verdade. Ela pergunta o que ele pretende fazer e, para total descrença, o Kurt diz que vai recusar. Sinceramente, ela fica muito atordoada. Recusar por quê? A posição de um mago real? Isso era simplesmente insano. Só que o Kurt diz que, na verdade, ele não se sente merecedor disso daí, né? Ele não quer se colocar acima de ninguém. Na verdade, ele ainda quer rastejar de volta para a equipe do Dragon Flame lá no final das contas e implorar para ser o maldito garoto de recados deles de novo. Falando nisso, cara, a equipe mais uma vez está fora, sendo completamente destruída por alguns inimigos furiosos. O feitiço de fogo de Golov são completamente inúteis por algum motivo. Então ele começa a gritar ali como artista, né, pedindo cura e tal, e ela tá tentando, mas não tem tempo, né? Sua magia de cura mal funciona, ninguém entende o porquê. Desesperado, Golov ordena que o novo recruta lance o feitiço de fogo, mas, surpresa, o cara nem sabe usar magia de fogo. O que, por sinal, era toda a responsabilidade de Golova, tá? Só que sem o Kurt por perto para manter o time unido, todo o ritmo do grupo começa a se desmanchar. Bandana é a única que percebe realmente o quão fundo esse buraco que eles estão agora. De volta ao lado do Kurt, ele ainda tá trabalhando lá com o Ulisha nas minas de gemas. E casualmente ele comenta sobre localizar uma veia realmente sólida ontem, o que deveria ser suficiente para eles continuarem cavando por um bom tempo. Ulisha aprecia a dedicação, mas se preocupa que ele esteja se esforçando demais, especialmente depois de tudo que ele fez no dia anterior. Kurt, sendo Kurt, ignora as preocupações e diz que tá tudo bem, afinal de contas ele dormiu por 6 horas. Isso deixa a Ulisha completamente no chão. Agora ela tá tentando calcular como diabos ele teve tempo para construir uma casa e ainda descansar tanto. Só que o Kurt interpreta o silêncio dela da forma errada, tá? Acha que ela tá brava com ele por ele estar sendo preguiçoso e tal, então ele se desculpa e fala que ele vai compensar ainda isso. A Ulisha, ela sabe que provavelmente ela deveria sentar com ele e explicar o quão absurdamente forte ele é, só que sinceramente ela ainda não sabe nem por onde começar nessa conversa. Em vez disso, os dois pegam seus equipamentos e vão até a mina para poder desenterrar mais gemas. Kurt então leva o Ulisha de novo até a área onde ele tinha analisado antes. Para ela, parece apenas um velho pedaço da floresta, mas o Kurt insiste que tem um bom depósito enterrado embaixo. Então ele dá um aviso estranho, para não cavar muito fundo, mais do que 500 metros, como se fosse algo para eles fazerem por acidente, uma picareta, né, um pouco tempo livre. Antes que ela possa questionar mais, o Kurt se vira para sair, e quando ela pergunta para onde que ele tá indo, ele responde que vai para um outro local de escavação em mente, e que eles se encontrariam mais tarde. Então ele vai trabalhar, e aí ela passa o dia inteiro cavando, feito uma lunática. Quando o sol começa a se pôr, ela finalmente acerta um enorme pedaço de topázio. E aí fica completamente emocionada. Como deu todos os lucros de joias mágicas anteriores pro Kurt, já que foi ele quem as encontrou, essa agora é toda dela, e ela poderia pedir que ele transformasse em gema de pedra mágica e possivelmente triplicar o valor, mas algo dentro dela impede isso. Ela não quer tirar vantagem dele, afinal de contas o Kurt já fez o suficiente. Ainda assim, a curiosidade fala mais alto e ela sai para verificar o que ele tá fazendo. Ela espera que ele estivesse exagerando um pouco, né, como ele sempre faz, só que o que ela encontra vai muito além disso. O homem não só cavou, ele literalmente construiu uma rede inteira de túneis subterrâneos em 8 horas. Eventualmente o Kurt sai de um túnel, parecendo um pouco chateado, e diz que a escavação foi meio que um fracasso, porque ele só conseguiu extrair uma pequena quantidade do material que ele estava procurando. O resto, segundo ele, era só lixo, e ele planejava jogar tudo fora. A Ulisha foi lá, dar uma olhada na carroça, esperando encontrar entulho, mas em vez disso ela encontra um monte de metal brilhante que definitivamente não parece lixo. Ela pergunta o que é aquilo, e o Kurt responde casualmente tipo, é só mirtilo, tá ligado? Aparentemente, na cidade natal dele, esse tipo de coisa era tão comum que eles jogavam fora como se fossem ervas daninhas. A Ulisha só conseguia olhar pra ele sem conseguir processar as palavras saindo da boca dele. Agora ela tava morrendo de vontade de saber de onde esse cara veio, se ele acha que mirtilo é um material de aterro sanitário. Então ela pergunta o que estava realmente procurando, e o Kurt puxa uma pequena pedra brilhante e
diz que esperava encontrar oricalco. Ele só conseguiu o suficiente para encher uma caixinha, mas isso já é mais do que o suficiente. Essa coisa é literalmente chamada de metal dos deuses. Uma grama vale uma fortuna, e o Kurt simplesmente achou uma caixinha disso como se não fosse nada demais. Nesse ponto, o Lisha decide que terminou a mineração por hoje. Ela diz ao Kurt que o topázio que ele encontrou vai cobrir os impostos dele, e com isso o pequeno contrato entre eles está oficialmente encerrado. O que significa agora que o Kurt precisa procurar outro trabalho. Completamente alheio ao fato de a sua conta bancária estar cheia de mais ouro do que a maioria dos nobres veem na vida inteira, ele, enquanto se dirige até a agência, o Kurt acaba esbarrando com Bandana. Aí, cara, ele fica muito feliz em vê-la de novo, pergunta o que traz ela por ali, e então ela revela que não faz mais parte do grupo do Dragonflame lá, só que tem uma longa história por trás disso daí. Descobrimos que depois da última missão, Golova surtou completamente. Ele foi até o restaurante 5 estrelas chique lá atrás de uma refeição decente, mas não importava o quão bom o lugar fosse, tudo tinha gosto de porcaria comparado à comida que o Kurt fazia. Descontrolado, Golova destruiu o restaurante inteiro e saiu sem pagar. Mais tarde, ele encontrou Bandana no beco e ela o confrontou por ter ido longe demais. Só que Golova nem escutava, cara. Ele simplesmente estava obcecado. Tudo que ele queria era comida que chegasse no nível da comida do Kurt. Então ele ordenou que Bandana rastreasse o Kurt e trouxesse ele de volta, mesmo que tivesse que quebrar cada osso do corpo dele. Sim, o cara estava completamente desequilibrado nesse ponto. Ao invés de discutir, a Bandana só usou seu cristal de teletransporte e fugiu. Enquanto escapava, viu os guardas da cidade se aproximando de Golova, e agora ele não podia mais teletransportar, mas definitivamente seria preso por destruir o restaurante. Para piorar, Marlice também foi convocado pela igreja por algum motivo desconhecido. Então sim, o Dragonflame acabou. Bandana não compartilhava todos os detalhes do colapso do Golova, mas contou o suficiente para que o Kurt entendesse o que aconteceu. Kurt ficou claramente abalado em saber que a equipe chegou ao fim. Ele ainda guardava uma esperança de poder voltar para eles algum dia. Só que agora esse sonho se foi. Bandana, por outro lado, ficou confusa. Por que ele ia querer voltar para lá em primeiro lugar? O Kurt então ele explicou. Ele realmente admirava Golova, ele genuinamente se importava com ele, porque de alguma forma ele não tinha percebido o quão doido esse cara realmente era. Perder a chance de trabalhar lá de novo deixou o Kurt visivelmente abatido, tá? Pra Bandana, no entanto, aquilo tudo acabou que passou de uma desculpa. Golova era só um pretexto, né, pra ela ficar perto e manter o Kurt sob vigilância. Então, como ele já estava no caminho da guilda, Bandana presumiu que ele estava procurando emprego. Por sorte, ela tinha uma pista. Uma amiga dela dirigia uma oficina e precisava de ajuda extra, mas não era uma oficina qualquer. A responsável era a Atelier Master, cara, uma das poucas existentes reconhecidas com o mesmo respeito que um nobre receberia. Bandana entregou ao Kurt um mapa indicando o caminho e depois de algum tempo dessa caminhada, ele chegou no local marcado. Para sua surpresa, ele encontrou nada grandioso, só uma casa comum, sem sinais de magia, refinamento, alguma coisa do tipo. Ainda assim, ele bateu na porta e quem atendeu foi uma pequena elfa chamada Michelle, assistente do mestre da oficina. Ela se mostrou contente com a chegada do Kurt, já que estava sobrecarregada nos últimos dias. Sem perder tempo, levou ele direto para a cozinha, onde o cheiro forte de ervas mofadas e toda aquela desorganização invadiu o ambiente. Michelle se desculpou rapidamente e saiu correndo para poder atender o chefe, deixando o Kurt sozinho. Mesmo não sendo o que ele esperava, né, experiência em uma oficina mágica, ele decidiu ajudar limpando tudo, e em menos de uma hora a cozinha estava impecável. Sem novas instruções, o Kurt começou a explorar a casa. Em um dos corredores, ele encontrou uma porta um pouco abertinha, né, e quando ele entrou, ele se deparou com uma jovem quase nua, agindo como se aquilo fosse completamente normal. Quando tentou se retirar, ele notou uma coisa incomum, uma marca escura no seu abdômen. Seu instinto mágico reconheceu imediatamente que era uma maldição. Ele se aproximou para examinar essa maldição, avaliando o nível dela, né, e os possíveis danos nos órgãos internos da pessoa. Surpreendentemente, o estômago da garota parecia ileso e ele podia ouvir uma fonte de um ronco vindo dali. Com isso, ele decidiu levar ela até a cozinha recém-limpa e preparou uma refeição para ela. Enquanto isso, no outro lugar da cidade, o Lisha conversava com o Mimiko sobre as impressionantes descobertas do Kurt, tá? Ele tinha encontrado mirtilo e oricalco, materiais mágicos raríssimos, e nem sequer havia refinado eles em cristais. Mesmo assim, a avaliação dos materiais ultrapassava 50 mil moedas de ouro. Esse valor absurdo começou a gerar certa preocupação, porque a Lisha ela começou a pensar sobre as possíveis consequências caso o mundo descobrisse o verdadeiro potencial do Kurt. Mimiko, realista, apresentou dois cenários: ou alguém vai sequestrar ele para usar como uma mina pessoal, ou vai tentar matar ele por medo de que ele poderia se tornar uma pessoa muito grandiosa. Diante disso, a Lisha tomou uma decisão. Ela planejava registrar ele como um Atelier Master, garantindo um reconhecimento oficial e proteção legal. Além disso, decidiu permanecer ao lado dele como sua protetora, pronta para afastar qualquer ameaça que surgisse. Mas o único problema era o próprio Kurt, porque ele era completamente cego pelo seu talento. Pior ainda, ele continuava se vendo como alguém nada especial. A Lisha sabia que, se ele não agisse logo, ele acabaria se metendo em sérios problemas, tudo por não ter noção do quão raro e valioso ele realmente era.
Enquanto isso, de volta à oficina, Kurt acabaram de preparar uma tigela ali quente de mingau para uma misteriosa garota que ele encontrou. Naquele momento, Michelle e o mestre Atelier, surgiram no porão. Ambas congelaram quando viram a cozinha. Não só estava impecável, como exalava um aroma delicioso. Ayla, surpresa com tudo aquilo a cena, olhou para o fogão, perguntou sobre a comida e o Kurt explicou que, de forma casual, as garotas de lá de cima tinham dito que alguém estava com fome, então ele decidiu cozinhar alguma coisa. A expressão de Ayla mudou subitamente quando percebeu que quem estava falando, e ela imediatamente fez com que ele jurasse manter silêncio sobre o assunto. Kurt, sem entender a gravidade, só concordou. Ayla agradeceu pela ajuda e, sem hesitar, entregou a ele 3 moedas de prata, dizendo que ele podia ir para casa. O Kurt ficou chocado. Aquilo parecia generoso demais para só limpar uma bagunça e preparar uma refeição simples. Só que Ayla insistiu. Segundo ela, ele tinha merecido cada moeda e pediu que ele voltasse no dia seguinte. Mais tarde, Ayla levou a tigela de mingau até o quarto da garota e lembrou que ela deveria se manter fora da vista. Só que dessa vez, ela achava que não tinha perigo, deixar o Kurt envolvido e tal. A garota, que era Lísia, ela ainda não tinha tocado na comida, e Ayla se ofereceu para experimentar antes, por precaução, mas Lísia recusou, afirmando que mesmo depois de um tempo conversando com Kurt, sentia que ele não era o tipo que faria alguma coisa sombria com ela. Honestamente, com o quanto a maldição a tinha avançado, um pouco de veneno não faria diferença. Ela passou a vida toda desconfiando de todos, mas só dessa vez ela queria confiar em alguém. Ayla ficou em silêncio por um instante e então permitiu que ela comesse. Porém, logo depois de dar a primeira colherada, Lísia começou a suar intensamente e desabou no chão. O pânico tomou conta de Ayla, que concluiu imediatamente que o Kurt tinha envenenado ela. Ela já se preparou para caçar ele quando a Lísia se sentou de volta, como se nada tivesse acontecido, dizendo que ela se sentia maravilhosa e que a maldição tinha desaparecido por completo. Ayla ficou paralisada. O que acabou de acontecer era um absurdo. A maldição que Lísia tinha era incrivelmente avançada, um tipo de maldição que exigia anos de pesquisa e uma equipe especializada só para enfraquecer ela. Ainda assim, ela tinha sido desfeita completamente com uma simples tigela de mingau. Enquanto isso, a quilômetros dali, uma organização obscura responsável pela maldição realizava uma reunião de emergência. Tinham acabado de descobrir que a maldição tinha sido anulada. Com isso, todo o plano de eliminar Lísia, discretamente, tinha ido por água abaixo. Com a abordagem sutil falhou, eles agora vão estar se preparando para uma ação mais extrema. Mais tarde naquela noite, Ayla e Lísia entraram apressadas na loja de Mímico com algo urgente para tratar. Lísia baixou o capuz e no momento em que Mímico e Ulisha viram o seu rosto, ficaram boquiabertas. Elas reconheceram imediatamente Lísia era a terceira princesa do reino. Aí, a Ayla explicou que alguém tinha lançado uma maldição mortal sobre Lísia, numa tentativa de assassinato, e ainda não sabiam o que estava por trás disso, mas consideravam que Lísia era a única filha nascida da união entre o rei e a princesa francesa, e a sua existência representava um tratado de paz entre 2 reinos. Se alguém quisesse reacender esse conflito, ela seria o alvo perfeito. Mímico ficou aliviada, por Lísia ter sobrevivido, mas igualmente perplexa. Como afinal ela tinha conseguido quebrar a maldição daquele nível? Lísia foi direta, ela deu crédito ao cara que realmente merecia. Não foi ela quem quebrou, foi um homem chamado Kurt. No momento em que Ulisha e Mímico ouviram esse nome, aí, irmão, as duas mudaram a expressão instantaneamente e os seus olhos se arregalaram. E Ulisha ainda luta para tentar pensar em alguma coisa e não se esquece do fato de que uma simples tigela de mingau conseguiu quebrar a maldição que atormentou por tantos anos a princesa. Ela já sabe muito bem que Kurt é capaz de alguns feitos selvagens, mas ela só deixou sem supervisão por meio-dia e de alguma forma ele acabou resgatando a princesa. Enquanto eles planejam recompensar o Kurt pela ajuda, eventualmente, Mímico acredita que sua maior prioridade deveria ser encontrar quem lançou a maldição em primeiro lugar. Afinal, o quarto de Lisa normalmente era protegido por encantamentos anti-maldição, o que significa que alguém deve ter interferido neles antes que ela fosse amaldiçoada. Apenas 3 indivíduos no reino tinham acesso ao quarto de Lisa na época. O primeiro, o general da força da expedição real, Tristan, o bispo da igreja da Polônia, e Isidora, a terceira rainha do reino. Mas eles não podiam se dar ao luxo de fazer acusações infundadas. Precisariam de provas sólidas antes de tomar qualquer atitude. E Ulisha propõe então que eles armem uma armadilha para atrair o culpado e ela já tem um plano ideal na sua mente. Como a princesa completou recentemente 15 anos, a tradição real determina que ela deve sair de casa e passar 1 ano de treinamento. A pessoa responsável pela tentativa de assassinato, sem dúvidas, vai fazer outra jogada. Então Ulisha pretende fabricar uma sentença de 8 anos de treinamento e alegar que a própria princesa foi enviada para lá. Os assassinos provavelmente vão tentar reunir informações sobre 8 mestres específicos para preparar o seu próximo ataque e quando fizerem cairiam direto na armadilha de Ulisha. Só que eles precisariam de alguém com credenciais impressionantes para poder desempenhar o papel do falso mestre, Aether. E Ulisha já sabe exatamente quem deveria ser. Ela apresenta um dos cristais mágicos que o Kurt criou para ela e nesse momento em que Ulisha põe os olhos dele, tem certeza absoluta de que é um cristal da melhor qualidade que ela já encontrou. Quando se trata do Kurt, no dia seguinte,
ele volta para casa de Ulisha para trabalhar, apenas para encontrar um bilhete na sua porta dizendo que ela não vai estar lá no momento. Então ele esbarra com Michelle e pergunta o que estava acontecendo. Michelle diz que Ulisha foi embora de repente, um dia antes. Ela e a princesa saíram juntas e ainda não voltaram. Infelizmente isso significa que o Kurt não tem trabalho hoje. Desanimado, ele vai até a guilda para poder pegar uma refeição, né? O cara precisa comer, e enquanto ele come, ele ouve uma conversa de um grupo que está sentado na mesa do lado. Eles estão em pânico, porque um dos membros do grupo deles adoeceu, e sem eles não seriam capazes de administrar sua própria missão. Não tem tempo para colocar os avisos procurando um substituto, então parece que eles não teriam escolha a não ser cancelar a missão completamente. O Kurt pensa um pouquinho e ele tem certeza que ele pode assumir o papel desse cara aí. Ele se aproxima da mesa e apresenta ali explicando que ele ouviu a discussão. Embora ele não seja um bom em lutar, ele ainda acredita que pode ser um recurso valioso como carregador da equipe. Então, Senna zomba da ideia do Kurt se juntar a eles, insistindo que um garoto magro como ele nunca conseguiria lidar com um trabalho tão exigente. Kans dá um tapa na cabeça dela e pede desculpas ali ao Kurt pela sua atitude rude, mas até ele duvida que o Kurt esteja preparado para esse trabalho. Ser um cara que carrega as coisas é fisicamente exaustivo, né? Especialmente considerando que a sua equipe estava mirando em golems que pesavam mais de 200 quilos. Só que o Kurt, confiante, ele afirma que carregar 200 quilos não é um problema para ele não. Para provar o seu ponto, ele levanta Danzo e Kans também naquele momento e faz parecer fácil, mesmo com Kans chegando a mais de 150 quilos de armadura. Com essa exibição, o Kurt mostra claramente que ele é mais do que capaz. O grupo então concorda em trazer ele como carregador. Enquanto eles viajam para o local da missão, todos se apresentam adequadamente ao Kurt. Kans é o guerreiro pesado da equipe, mas apesar de ter uma espada, ele prefere lutar com os punhos. Danzo, por outro lado, é um samurai, e a Senna serve como uma ranger ali do grupo. Há mais um membro, só que ele adoeceu, né? Ficou com um resfriado desagradável e exatamente por isso eles precisavam do Kurt como substituto temporário. Eles expressaram uma gratidão por ter ajudado, tá? A que o Kurt acaba agradecendo e respondendo também que, pô, é muito bom eles darem uma oportunidade pra alguém inútil como ele, né? O grupo fica um pouco confuso porque alguém realmente incompetente não conseguiria levantar 350 quilos com tanta facilidade. Mas eles presumem que o Kurt estava brincando. Enquanto eles continuam no caminho, ouvem um grito. O Kurt, ele estava sendo atacado. Os outros se viram imediatamente para ajudar ele, mas ficam confusos ao ver que ele tá tendo problemas com um lodo, tá ligado? E o Kurt estava claramente em pânico. Senna diz a ele para relaxar e explica que tudo o que ele precisa fazer é destruir o núcleo desse slime. E o Kurt tenta, mas a faca não perfura o núcleo e de alguma forma ele acaba se esfaqueando. É óbvio que ele não vai conseguir lidar com aquilo sozinho, então a Senna intervém e acaba com o slime para ele. Mesmo assim, ela fica impressionada com o quão ruim ele é em combate. Ele disse que as suas habilidades de luta eram praticamente inexistentes, mas ela não esperava que fossem tão ruins para nem conseguir lidar com o slime. O pobre Kurt então pede desculpas por ser tão inútil, mas os outros tranquilizam, dizendo que o papel dele é como carregador, só transportar o saque da missão. Ele pode deixar o combate com o resto do pessoal. Kurt fica quase que incrédulo, né, com o que ele estava ouvindo. Ele errou feio, mas ninguém estava bravo com ele. E isso era um completo contraste com a forma como ele foi tratado lá no Flaming Dragon Fang, tá ligado? Ele se sentiu muito grato por ter encontrado agora companheiros gentis, companheiros que apoiavam ele, e eles finalmente chegaram na caverna. Mas estava muito escuro lá dentro. Senna decide espalhar um pouco de musgo brilhante para poder iluminar a área, e depois disso o Kurt vê um pouco de cocô, né, numa rocha e pergunta a Senna se deveria se preocupar. Então o Kansas explica que o cocô pertence a um Goblin, e a julgar pelo quão fresco ele estava, é provável que tenha um ninho de Goblins por perto, não é só um que está ali. O Kurt começa a entrar em pânico, pensando que, porra, se ele não conseguir derrubar nenhum slime, imagina um Goblin. Então o Kans tranquiliza, dizendo que não tem nada com que se preocupar. O resto da equipe pode lidar facilmente com alguns Goblins. Ainda assim, se eles encontrarem uma horda completa, aí eles vão estar em sérios apuros. Então era melhor evitar esse cenário, né, que era absolutamente crucial para eles. Com isso em mente, eles continuaram se aprofundando ainda mais na caverna. Eventualmente, eles conseguiram chegar a algumas ruínas. E enquanto caminham, o Kurt percebe alguma coisa estranha numa das paredes. Naquele exato momento, Senna avistou um Goblin e rapidamente se moveu para eliminar ele. Só que ela estava um pouco atrasada, porque o Goblin já tinha alertado os reforços. E agora eles podem ouvir uma enorme horda de Goblins se aproximando, tanto da frente quanto da retaguarda. Os relatórios não mencionavam nada que tinham tantos Goblins ali assim, e agora eles não têm para onde correr. Senna então se vira pro Danzo para poder perguntar se ele tem um plano. Mas com essa probabilidade, cara, a única coisa que eles podem fazer é se preparar para uma morte brutal. O Kurt então começa a falar, contando a todos que ele encontrou uma passagem secreta na parede. Essa era uma notícia maravilhosa, mas como a passagem era secreta,
eles não vão conseguir ultrapassar os Goblins, né? Eles precisavam de uma distração. Então Danzo e Kans trocam o olhar ali com Senna e imediatamente ela entende o que é pra fazer. Ela guia o Kurt pra câmara escondida, fecha a porta atrás deles, e aí o Kurt fica confuso, questionando por que ela faria isso, já que Danzo e Kans ficaram do lado de fora. Mas esse era o plano o tempo todo. Pela porta, ela começa a explicar que se o grupo todo fugisse junto, os Goblins certamente iam perseguir eles. Então Danzo e o Kans vão agir como iscas, atraindo as criaturas para longe, dando ao Kurt e a Senna um caminho claro para segurança. O Kurt, ele não quer deixar os amigos para trás, mas a Senna diz que eles não podem voltar. Ela também não quer abandonar os companheiros, mas Kurt não tem nenhuma habilidade de combate, e as habilidades de luta dela são medianas. Na melhor das hipóteses, eles só atrasariam os Goblins, e até a própria equipe, né? Além disso, ela acredita que o Danzo e o Kans vão encontrar uma forma de sobreviver. Mesmo cientes de que talvez não saiam vivos dali, Danzo e Kans não se arrependem dessa sua escolha, porque se sacrificar para salvar os seus companheiros é a maior honra que um guerreiro pode alcançar. Enquanto eles seguem pela câmara, então, Senna espalha um musgo brilhante para iluminar o local e buscar uma saída. Só que ela congela, percebendo que eles não estão só numa câmara escondida, eles estão na arena do chefe. Seladas com eles, surge uma forma gigante de um golem dragão de ferro. Enquanto isso, na cidade, temos aí a princesa, né, que quer encontrar o Kurt a todo custo. Ela pede para Yulisha levar ela até a estalagem dele, e depois de arrombarem a porta do quarto do Kurt, elas descobrem que ele não tá ali. De repente, ouve uma voz dizendo que, se estão procurando o Kurt, ele foi para uma missão nas cavernas do Nordeste. Yulisha corre para poder confrontar as pessoas, mas quando sai do quarto, a figura desaparece confusa. Ela tenta entender o que houve, e aí de fato o Kurt está nas cavernas do Nordeste e pode estar em sérios apuros, tá ligado? Então a Yulisha lembra que houve centenas de programas de treinamento para matar goblins naquela área, então talvez os sobreviventes tenham feito um ninho por ali. Ela diz à princesa para ficar, mas a princesa insiste em ir junto. Yulisha hesita, justamente porque levar a princesa para uma caverna infestada de monstros não era um plano mais sensato no momento, né? Só que a princesa tem treinado magia desde a infância e ela tá confiante, tem capacidade de se defender. Além disso, Yulisha estava designada para proteger ela, então não podia deixá-la para trás. As duas vão seguindo pela caverna e o musgo brilhante das paredes mostram que alguém tinha passado por ali recentemente. A princesa então lança um feitiço de aprimoramento dos sentidos e, para surpresa de Yulisha, começa a farejar o chão. Apesar de só ter estado com Kurt por alguns minutos, isso bastou para ela memorizar o seu cheiro, e pouco tempo depois ela conseguiu rastrear ele, também ouviu sons de batalha vindo de um corredor próximo, e a princesa rapidamente alerta Yulisha de que um aumento de estatísticas provavelmente vai ajudar ela a intervir nisso daí. Danzo e Kans estão resistindo aos Goblins há um tempo, mas eles não iriam aguentar muito mais. Felizmente, antes que alguma coisa grave acontecesse, Yulisha chega e elimina todos os Goblins com um único ataque. Na sala secreta, que já era um outro problema, a Senna acaba caindo de joelhos em desespero. Não tem como ela vencer um golem dragão de ferro. Ela se desculpa com Kurt por ter arrastado ele para aquilo, acreditando que agora os dois vão morrer ali. Mas o Kurt deixa ela tranquila. O cara não sabe lutar, mas ele falou para ela não se preocupar. Ele já lidou com dezenas daquelas coisas. E aí, ele começa a se mover na direção do dragão lá, salta no ar, pousa sobre a cauda do dragão, da criatura, né? E começa rapidinho a dar vários golpes de adaga, começando a cortar os membros do dragão um a um. A Senna mal conseguia acreditar no que ela estava vendo. Aquele era de fato o rapaz que não conseguiu derrotar um slime? E agora ele tá eliminando um dragão como se não fosse nada? Ela tá até um pouco assustada, só que o Kurt tá achando tudo normal. Afinal de contas, na verdade, galera, minerar o golem é algo que é rotineiro pra ele. Ele mexe muito com essas paradas de mineração, assim como ele fez com a Yulisha pra pegar aqueles cristais. E aí Yulisha corre pra sala secreta, vendo o Kurt, graças a Deus ele tava bem. Ela encontra ele e, diante daquela pilha de parte do golem dragão, né, ela começa a falar. O Kurt ele fica muito feliz em ver ela, pede pra que salve seus amigos, Danzo e o Kans, mas a Yulisha informa que já salvou. Mesmo que eles estejam feridos, eles vão ficar bem. Todos se reúnem na sala e começam a conversar. A primeira coisa que Danzo e Kans fazem é agradecer a Yulisha por salvar suas vidas. Ela responde que não tem necessidade. O que importa agora é que tá todo mundo bem. Ela então compartilha uma novidade com Kurt. Tá planejando abrir uma loja de artigos de festas e convida ele para se juntar a ela. O Kurt hesita um pouco, sem saber se pode aceitar, já que faz parte de outro grupo e tal, mas no final das contas o Kans diz que ele deveria aceitar a proposta. É uma oportunidade muito boa para ele recusar, até porque todo mundo dali tá de acordo. E o Kurt finalmente aceita, e no final das contas a Yulisha acrescenta que ela estava recrutando aventureiros para proteger a loja e pergunta se o grupo de Kans estaria interessado no trabalho. Todo mundo concorda com alegria. Diante de tantas boas notícias, Kans sugere então que eles celebrem com uma festa quando voltarem para a cidade. Falando nisso, Yulisha lembra ao Kurt de que ele precisa fazer uma avaliação de habilidade da agência e já providenciou alguém para fazer isso.
Algumas horas depois, o Kurt chega na agência e conhece Mímico, que é a maga da corte real. Ela se apresenta explicando que ouviu muito sobre as suas habilidades e tá ali para avaliar ele. Depois da sua avaliação, Mímico informa que todas as habilidades não combatentes do Kurt estão no nível B, mas ela acaba mentindo, né? Na verdade, todas as habilidades do Kurt foram avaliadas como nível SSS, e a sua reserva de mana é maior do que tudo que a Mímico já viu na vida. Ela se sente aliviada por ter sido responsável pela avaliação, porque se a verdade sobre o poder do Kurt se espalhasse, poderia causar uma catástrofe nacional. A situação era tão crítica que, se fosse necessário eliminar qualquer testemunha, isso aí poderia significar grandes problemas no final das contas. No dia seguinte, o grupo parte prontamente para a cidade, onde o novo workshop vai ser estabelecido. Só que a Yulisha nunca mencionou quem seria o novo mestre, o que deixa Kans ansioso para conhecer essa pessoa. Yulisha também não pode revelar a verdade, então começa a inventar algumas desculpas. Nesse ponto, Senna já percebeu que Yulisha não trouxe o grupo por pura generosidade. Desde que ela começou a agir dessa forma estranha, né, quando Kans mencionou ali o mestre e tal, a Senna estava começando a desconfiar disso tudo. Ao se aproximar da cidade, Kurt percebe que é o mesmo lugar em que ele consertou o muro anteriormente. Como ele acreditava ainda que foi dispensado por ser um mau trabalhador, ele se sente desconfortável, né, com essa volta. Eventualmente, Yulisha leva o grupo aonde o novo workshop deveria ser estabelecido. Só que chamar ele de workshop é generoso demais. O que eles veem é só um terreno vazio, tá? E o Kans aponta que não é possível fazer nada ali. Quando Yulisha admite que eles ficariam hospedados em uma pousada, né, enquanto Kurt construía a oficina, aí é que veio, né, todo mundo querendo saber o que era, e ela perguntou se poderia finalizar a construção até o fim do dia. Só que isso era totalmente impraticável, mesmo para o Kurt. Ainda assim, ele acreditava que ele poderia concluir em 3 dias. Yulisha garantia que ele poderia levar o tempo que for necessário, e caso precise de materiais adicionais, era só pedir, sem medo, sem problema. O Kurt já tem uma lista em mente e entrega para Yulisha. E aí, a lista inclui coisas como safiras, ametistas e algumas penas de grifo, o que faz a Senna questionar o motivo dos materiais tão raros. Mesmo assim, Yulisha não duvida dele e promete tentar conseguir tudo, mesmo que leve cerca de 2 dias, algo que Kurt aceita sem problemas. Apesar disso, Senna continua com uma sensação incomodada ali de que alguma coisa está errada, e o Yulisha começa a perceber o seu cansaço. Nessa hora, mesmo que as duas finjam que estava tudo bem, quando o grupo chega na pousada, Yulisha reúne eles e compartilha uma revelação importante. Até aquele momento, Kans, Danzo e a própria Senna acreditavam que o Kurt era um rapaz comum, só que a Yulisha sabe que não poderia esconder a verdade por muito tempo, especialmente depois da cena, né, que testemunhou tudo mais. Então ela, pressionada, decide se apresentar formalmente. Ela exibe o brasão da família real e explica que, apesar de ser uma aventureira, também trabalha para a realeza. Depois ela revela a princesa, a garota sentada ali na frente deles. Na verdade, sendo a terceira princesa do reino, era uma pessoa muito famosa. Os 3 ficaram atordoados. O Kans tentou se levantar para cumprimentar ela, mas a princesa impediu ele, dizendo que estava mantendo a sua identidade em segredo e pediu que continuassem tratando ela como uma garota comum. Senna então pergunta se o Kurt também é da realeza, mas Yulisha esclarece que ele não faz parte da nobreza. Na verdade, ele ainda não sabe sobre o passado dele. O que sabe é que todas as habilidades de combate do Kurt são classificação G, mas em compensação todas as outras são classificadas como SSS, tá ligado? O grupo fica sem palavras. As habilidades de rank SSS são praticamente mitológicas, mas considerando o que eles já viram o Kurt fazer, né, faz sentido que ele seja SSS em certas habilidades. Yulisha explica que o verdadeiro nível de poder do Kurt está classificado como segredo de estado. Ninguém pode discutir ele, nem mesmo o próprio Kurt, que acredita estar no nível B, graças ao disfarce montado pela Yulisha e a Mímico. Na verdade, o Kurt é que seria o novo mestre, né, que eles estavam falando mais cedo. Só que a Yulisha não pretende contar isso pra ele tão cedo. Senna fica furiosa, se levanta, começa a gritar com a Yulisha sem entender por que ela estava enganando o Kurt dessa forma. E a Yulisha tenta justificar, dizendo que está protegendo o Kurt. Se o mundo soubesse do seu poder, ele seria o alvo de pessoas perigosas. Mas aos olhos de Senna, é a própria Yulisha quem está explorando o Kurt. Sem saber o que responder, Yulisha permanece em silêncio, e Senna olha para Kans claramente desconfortável com a situação. Depois de um momento, Danzo pede mais contexto, e a princesa então explica que, poucos dias atrás, o Kurt salvou ela de uma maldição mortal usando apenas uma tigela de mingau. Agora, alguém está tentando matá-la, e o verdadeiro objetivo do novo mestre é distrair esses assassinos e descobrir quem está por trás do plano. Ou seja, o Kurt não tem a menor ideia disso. Embora pareça egoísta envolver ele sem o seu consentimento, a princesa e a Yulisha realmente se importam com ele e fariam qualquer coisa para manter ele seguro. Então a princesa, ela pergunta se o grupo estaria disposto a guardar esse segredo e ajudá-los a proteger o Kurt. Danzo responde que, como aventureiros, eles não têm obrigação de seguir as ordens da realeza, mas como amigos do Kurt, eles vão fazer tudo para manter o garoto seguro. Kans compartilha do mesmo sentimento.
aliviado por estarem todos alinhados. Nesse momento, Senna, porém, ainda acha estranho o nível de devoção que todos estão demonstrando, já que conheceram Kurt há tipo 2 dias. Nesse ponto, é onde Yulisha entende de onde Senna vem. Afinal, mesmo ela, que fala como se conhecesse o Kurt há anos, só tá com ele há 6 dias, e ainda tenta entender tudo que viu, tudo que ele fez nesse pouco período aí. Senna diz que precisa dar uma olhada, né, para poder clarear um pouco a mente antes de tomar qualquer decisão. E enquanto ela caminha, ela acaba indo em direção ao local de trabalho do Kurt, pensando que ele merece saber sobre o quão poderoso ele realmente é. E para sua surpresa completa, nas poucas horas desde que eles partiram, o Kurt já conseguiu estabelecer toda a base da oficina. Ou seja, ela pergunta se ele realmente fez tudo aquilo sozinho, e o Kurt confirma que sim. Para ele, nesse nível aí de trabalho, é uma coisa normal, especialmente porque Yulisha disse que era só um nível B. Só que não tem como um trabalhador de nível B realizar uma coisa tão impressionante. As fileiras estavam completamente confusas nesse ponto. Para piorar, o Kurt menciona que, na sua aldeia, construir uma dúzia de casas em um único dia era algo comum, então ele sente que ele estava trabalhando mais devagar do que o normal. Mesmo assim, Senna se sente desconfortável com o fato de a Yulisha tá escondendo as coisas dele, tá contando com ele só para construir essa oficina. Então ela decide perguntar a ele se ele se sente incomodado, né, com essa carga de trabalho e tudo mais. E o Kurt responde que não. Na verdade, ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Quando ele fazia parte do grupo de heróis, era constantemente chamado de inútil, tá? E acabou sendo expulso de lá. Agora, nesse novo lugar, as pessoas conhecem o seu valor. Isso é mais do que ele poderia esperar, pô. Enquanto isso, o Danzo espera na praça da cidade lá, né, por uma reunião crucial com um informante, que por acaso era Bandana, tá? E ela lembra que o grupo de Danzo só levou o Kurt porque o carregador original deles acabou adoecendo. E acontece que o carregador era na verdade um espião infiltrado, com o objetivo de sabotar o grupo por dentro. Ele tinha sido recrutado por um bando de aventureiros rivais, invejosos de sucesso ali do Danzo. E a Bandana já tinha localizado esse grupo graças ao bote fornecido por Danzo e também instruções detalhadas sobre onde encontrar o traidor. Danzo recompensa a Bandana pelo seu excelente trabalho, e naquela mesma noite vai até uma taverna. Em uma das mesas, um homem careca estava visivelmente irritado, parte por ter recebido um olhar de desprezo da garçonete, né, ao tentar tocá-la, e parte pelo seu plano contra o Danzo ter falhado. Ainda assim, ele tem um outro plano em mente. Como ele descobriu que o grupo do Danzo estava envolvido com o workshop dos 8 anos ali, né, e com a terceira princesa, atacar eles agora poderia ser extremamente lucrativo. Nesse momento, Danzo se aproxima friamente perguntando o que ele tá saboreando, né, se tá na sua última bebida e tudo mais, e o homem reconhece a voz do Danzo, então ele entra em pânico e tenta fugir ali pelos becos. Só que ele tropeça num fio que foi posicionado para ele cair no chão, e o Danzo se aproxima calmamente. No início ele tinha acreditado que o comportamento estranho do porteiro era legítimo, tá, do carregador, né, mas agora tudo se encaixava. Mesmo assim, o espião tentou se fazer de desentendido. O Danzo, porém, sacou a espada, posicionou contra o pescoço dele. E no último instante, decidiu poupar ele. Por quê? Ele não queria sujar as mãos com sangue. Ainda assim, o Danzo advertiu ele para ficar longe dele e dos seus amigos. Ou, da próxima vez, as coisas não iam acabar assim não. Danzo se afastou e atrás de uma esquina, Bandana observava tudo. Ela se decepcionou vendo Danzo não terminar o trabalho, porque acreditava que o espião ainda seria um problema. Ela decide então que teria que lidar com ele pessoalmente. Só que antes que pudesse agir, 2 figuras misteriosas encapuzadas aparecem e do nada começaram a arrastar o espião para longe. Bandana identifica eles imediatamente como agentes do Esquadrão Fantasma, que é uma unidade secreta, comandada pessoalmente por Mímico, a maga da corte real. Ela se pergunta por que o mago da realeza estaria envolvido em algo assim, quando seu corvo mensageiro chega com uma certa carta ali e a mensagem, vinda de um superior, ordena que ela não interfira, porque o caso está sob jurisdição de Marlos. Decepcionada, Bandana aceita e decide retornar para a cidade natal ali de Kurt. Então, falando de Marlos, a sua situação tá péssima. Ela foi capturada e presa dentro de um círculo mágico. Enquanto isso, de volta à cidade, Danzo e Kans acordam na manhã seguinte, ficam completamente chocados com a oficina que o Kurt construiu. Não só isso, ele também encontrou tempo para poder plantar árvores, e ele até fez a vegetação crescer mais rápido, algo que era inexplicável. Enquanto todo mundo ficou atônito sem entender, a princesa estava ocupada fantasiando sobre casar com o Kurt e viver ali com ele para sempre. O Kurt então aparece, cumprimenta todo mundo e convida eles para conhecer o lugar. Ele dá uma pequena visita guiada mostrando a entrada do local, os 2 andares subterrâneos e também o sistema de purificação de água feito com as joias mágicas e até os quartos que ele construiu para cada um, incluindo um especial reservado para o mestre do ateliê. Aí, cara, no final das contas, por falar nisso, Yulisha ainda não revelou que ele é o 8º mestre. Supostamente ela ainda não tá pronta para contar ao Kurt que ele é na verdade o único cara destinado a preencher esse papel, então ela inventa uma desculpa dizendo que o mestre está muito ocupado no momento e rapidamente tenta mudar de assunto, perguntando ao Kurt qual é o quarto dele, né?
Só que a autoestima do Kurt é algo tão baixo que ele acredita não merecer um quarto, já que tudo que ele fez são tarefas básicas. E na cabeça desse moleque, cara, dormir num armário de vassoura era o suficiente pra ele. Todo mundo imediatamente se recusa a permitir que esse negócio aconteça e fala pra ele usar o quarto que foi preparado pro 8º mestre, já que ninguém tava usando o mesmo, e ainda assim leva 2 horas inteiras pra convencer ele a aceitar isso. Por outro lado, a Yulisha pergunta ao Kurt se ele seria capaz de colocar uma barreira mágica em volta da casa para poder manter as maldições afastadas. E como o Kurt nunca tentou fazer isso, magia de barreira antes, ele não tem muita confiança de que ele vai conseguir. Diante disso, Yulisha decide confiar nos feitiços de proteção de Mímico, que tinha preparado anteriormente, e ela acaba passando a noite inteira distribuindo isso daí, esses selos pela casa, O último selo precisa ser colocado bem na frente do quarto da princesa, então a Yulisha vai até lá para poder pendurar ele, porém, quando ela ouviu alguns passos do lado de fora da porta, a princesa pensa que o Kurt estava tentando entrar furtivamente no quarto dela, então ela corre para receber ele de braços abertos e acaba se decepcionando profundamente ao ver que é só a Yulisha. Yulisha disse para ela parar de pensar besteira e fala para ela não se aproveitar da ingenuidade do Kurt, afinal de contas ele é um cara tão atencioso para ser útil que, cara, se ela pedisse para ele dormir com ela, provavelmente ele vai aceitar isso aí. Na manhã seguinte, o Kurt estava ocupado preparando o café da manhã para todo mundo quando a princesa aparece usando apenas um avental. A Yulisha repreende ela por tentar seduzir o Kurt daquele jeito, mas a princesa responde que tá tudo bem, porque ela tá usando roupas por baixo, e de qualquer forma, assim como a refeição fica pronta, todos se reúnem em volta da mesa. Todo mundo acaba adorando a comida do Kurt, o que ele fez, e falando nele, Yulisha pergunta por que ele não come junto com eles e tudo mais, e aí a princesa se lembra de que o Kurt mencionou que ele queria limpar as paredes da mansão, porque alguém tinha pichado elas. A Yulisha imediatamente suspeita que ele está se referindo a alguns feitiços da barreira, que tinham sido colocados e tal, e normalmente apagar esses feitiços com um simples pano seria impossível. Mas a gente está falando do Kurt, Então ela corre para intervir ele de fazer esse tipo de coisa. E, infelizmente, ela já chegou tarde demais. O Kurt já removeu todos os feitiços de barreira e ainda acredita que eram apenas alguns rabiscos comuns, sem saber que na verdade aquilo servia como uma proteção contra maldições. Ninguém tinha informado ele sobre a tentativa de assassinato, das maldições ali contra a princesa. Agora, com os selos destruídos, a princesa está completamente exposta de novo. E com a Mímico ausente, não tem ninguém por perto para refazer as proteções mágicas. A Yulisha, então, mais uma vez ela se vê perdida, sem saber o que fazer. Enquanto isso, o bispo da igreja acabou convocando Marley e encontrar ele lá, ele começa a informar imediatamente que ela está sendo excomungada. Chocada com isso, a Marley exige saber o motivo por trás dessa decisão, e o bispo esclarece que tem evidências substanciais, justamente com várias reclamações, sugerindo que o grupo do Dragonfang lá é violento e destrutivo. Na verdade, o bispo soube recentemente que Gulnova agora é um criminoso procurado, e acaba que por isso a igreja não deseja mais ter qualquer associação com Marley. Marley tenta apelar uma decisão ali, argumentando que ela pessoalmente não fez nada de errado, exceto aquela vez que ela precisou usar magia de relâmpago, num restaurante da capital real. Mas segundo ela, isso foi puramente legítima defesa, já que ela não estava satisfeita com a comida que ela foi servida. Honestamente, o garçom merecia, ser eletrocutado como uma lição, Desculpas não seriam suficientes. Mas, novamente, o bispo também não é exatamente um cara santo, então ele fala pra Marley que tá disposto a ignorar os seus pequenos pecados e pode até conceder a ela um posto de sacerdotisa, se ela concordar em fazer uma coisa por ele. No momento em que Marley ouve sobre a possibilidade de se tornar uma sacerdotisa, os olhos dela começam a brilhar, ela fica super excitada porque é um cargo alto dentro da igreja, e ela tá absolutamente pronta pra fazer o que o bispo exigir. Primeiro, então, ele serve uma taça de vinho e ordena que ela beba. Porém, as coisas tomam um rumo completamente inesperado. Em vez de uma tarefa simples, o bispo, ele quer que ela ajude a assassinar a terceira princesa do reino. Normalmente Marley nunca concordaria com isso, só que o vinho que ela acabou de beber estava enfeitiçado com uma maldição. A menos que ela aceitasse assassinar a princesa, ela morreria de forma dolorosa dentro de 1 mês. Sem outra escolha, ela acaba jurando ajudar o bispo nesse seu plano, e o plano envolve prender ela dentro de um círculo mágico com um demônio espreitando por perto. Enquanto isso, lá na mansão do Kurt, tudo parece razoavelmente normal. Todo mundo estava desfrutando de um delicioso café da manhã. Por algum motivo, a princesa ela não foi atingida por nenhuma nova maldição, mesmo que o Kurt tenha removido todas as proteções contra as maldições até agora. E o Yulisha ainda não conseguiu descobrir o porquê que isso aconteceu, já que com a culinária mágica do Kurt, eles deveriam ser capazes de neutralizar qualquer maldição e tudo mais, mas do jeito que tava, talvez ela tivesse vulnerável. De qualquer forma, parece que a princesa não precisa mais de se preocupar com a segurança, especialmente agora que Mímico finalmente chegou à cidade. E com a ajuda de Ofélia, elas começam a estabelecer uma rede de informações para rastrear qualquer um que tente machucar a princesa. A princesa começa a notar algo um pouco diferente no bolo do Kurt,
Kurt, então, né, o que ele assou naquele dia especificamente. E o Kurt explica que ele usou a farinha de arroz em vez da tradicional, dizendo que adora esse sabor, né, porque traz de volta as memórias do mingau de arroz que ele preparou para ela quando eles se conheceram. Daí a princesa pergunta se o Kurt faria um mingau de arroz de novo, né? Isso caso ela ficasse com a maldição, mas o Kurt respondeu que sim, ele ia ficar muito feliz em fazer tanto mingau quanto ela quisesse. Só que afirma que na verdade a princesa não precisa mais se preocupar com a maldição. A Ofélia fica surpresa. Ela questiona o Kurt sobre como que ele poderia ter tanta certeza disso, já que antes mencionou que não conseguia criar barreiras anti-maldição. E o Kurt explica que ele não consegue colocar barreiras dentro da casa porque a própria mansão já serve como uma barreira de maldições. Qualquer magia relacionada às maldições seria automaticamente refletida. Só que ele fez alguns ajustes para evitar matar pessoas acidentalmente com a maldição refletida, tá? De fato, naquele momento, o mago que tentou lançar uma maldição sobre a princesa, ele foi amaldiçoado com um efeito constante de flashbang no rosto, ou seja, ele ficou cego. O Kurt, ele tinha estabelecido a barreira justamente para causar esse efeito, preferindo cegar um inimigo em vez de matar ele diretamente. Ofélia ficou mais uma vez impressionada com as habilidades do Kurt e se sente aliviada por saber que a princesa tá protegida. Mesmo assim, eles precisam se apressar para ajudar a Yulisha e a Mímico para buscar, né, qualquer um que esteja tentando atacar a princesa. Sabendo que Ofélia ficaria ausente por um tempo, Kurt se aproxima da princesa e casualmente pergunta se ela gostaria de acompanhá-lo para fazer algumas compras. E a princesa se surpreende, percebendo que o Kurt tá essencialmente convidando ela para um encontro, que talvez não seja um encontro, né? Para ele não era isso. Ele afirma que ele só achou que seria agradável passear pela cidade juntos, considerando que a princesa ainda não saiu da mansão, e ela aprecia esse gesto, mas explica que por conta da situação atual, ela não pode deixar a cidade enquanto estiver dentro das muralhas ali. E aí do lado de fora a gente vê o general Outrage e o seu braço direito, né, o Generic lá, eles estavam inquietos. A névoa ao redor das muralhas estava ficando cada vez mais densa, o que só pode significar uma coisa: um ataque de monstros está se aproximando. Mesmo assim, Outrage sabe que as muralhas foram completamente restauradas e o seu exército estava preparado para lutar. Simultaneamente, Yulisha, Mímico e Ofélia então acabam localizando o mago responsável pelas maldições, só que descobrem que ele foi morto por um de seus próprios aliados, porque manter ele vivo significaria atrair muita atenção. Ainda assim, Ofélia fica um pouco surpresa, vendo que a maldição brilhante criada pelo Kurt continuava ativa mesmo depois do cara estar morto, né? Então assim, se o Kurt conseguisse criar algo assim com pouca preparação, Ofélia sugere que talvez pudesse pedir ajuda dele formalmente, porque ele poderia fazer muito mais sendo mais preparado. E a Yulisha, no entanto, insiste que não quer arrastar o Kurt para esse problema, embora realisticamente ele já esteja profundamente envolvido nisso tudo, tá? Nesse momento, os sinos de alarme começam a ecoar pela cidade. Os monstros iniciam um ataque e Outrage imediatamente ordena que seus soldados lancem feitiços de luz ali para iluminar o campo de batalha. Pro seu desânimo, ele acaba avistando uma enorme horda de esqueletos avançando em direção às muralhas, e os seus homens não têm a mínima chance de repelir aquilo. São muitos esqueletos de uma vez só. Diante dessa situação, Outrage ordena que o grupo de soldados permaneça com ele para conter os esqueletos, mesmo que isso significa sacrificar suas próprias vidas. É isso que um soldado faz. Enquanto os outros devem priorizar a evacuação dos cidadãos, todos estavam prontos para dar suas vidas pelo povo. Mas, pro espanto de todo mundo, assim que os esqueletos se aproximam o suficiente da muralha, eles começam a desaparecer. Outrage ficou confuso. O que estava acontecendo agora? Ele não se lembra, né, de que essa parte da muralha foi devastada pelo Kurt. Então, ele deduziu que o Kurt deve ter desempenhado um papel crucial nisso daí. Por quê? Ele de alguma forma botou alguma maldição ali. Todo o exército de esqueleto desapareceu e voltamos então para Marlene ao mesmo tempo, enquanto ela estava lá confinada no círculo mágico junto com o demônio, né? E o bispo tinha forjado um pacto com o demônio formidável para poder assassinar a princesa. O demônio avançou agora, estava drenando as forças de energia mágica da Marlene, né, nesse momento, usando ela como fonte de poder para invocar mais monstros. Como a primeira onda já foi derrotada, o demônio pretende continuar invocando esqueletos até esgotar a mana e a força vital da garota. E na cidade, o Kurt já estava sabendo sobre o ataque de monstros e perguntou a Yulisha se ficariam bem. Yulisha explicou que tá tudo bem. Os monstros cercando a cidade, né, eles estavam vindo por todos os lados, e mesmo que os cavaleiros estivessem trabalhando para elaborar um plano de contra-ataque, as opções eram um pouco limitadas. Mas a única razão pela qual a cidade permanecia intacta é que boa parte dos esqueletos foi purificada quando tocou as muralhas, e foram as muralhas que o Kurt construiu. O Kurt então revela que, na verdade, quando ele estava construindo, ele imbuiu as muralhas com encantamentos durante os reparos, uma prática comum na aldeia dele, e acabou que ele surpreendeu, descobrindo que ninguém ali encantava as muralhas, tá ligado? No entanto, ele só conseguia encantar 2 das 4 muralhas da cidade. Se os esqueletos atacassem as partes não encantadas, com certeza eles iam quebrar as muralhas muito rápido. Pensando numa solução, a princesa perguntou ao Kurt se ele poderia criar uma arma capaz de eliminar todos os esqueletos. Antes que eles respondessem, a Yulisha interrompeu, afirmando que precisava sair. Antes de partir, lembra ao Kurt e a princesa de que
eles estavam proibidos de deixar a mansão sob qualquer circunstância, cara. A princesa não se importa com isso, porque vê uma oportunidade de passar um tempo sozinha com Kurt, né? A paixão está no ar. Mas enquanto isso, a Yulisha vai até o depósito, recupera uma caixa cheia de cristais mágicos, todos feitos pelo Kurt, e agora, armada com essa vantagem, Yulisha, Ophelia e Mímico partem para encontrar o general Alraid e apresentar a sua estratégia. Alraid então se reconhece imediatamente eles, porque são velhos amigos, né? Mas se surpreende vendo elas lá na cidade e tudo mais. Aí Yulisha explica o seu plano: infiltrar-se nas ruínas próximas aonde os mortos-vivos estavam sugando ali e cortando a fonte de energia deles, e para isso eles precisariam que o Alraid e seus soldados servissem como uma distração, atraindo os esqueletos para longe. E o cara fica um pouco hesitante nesse momento, considerando que o plano é perigoso demais, mas Yulisha tranquiliza, revelando que os cristais mágicos do Kurt são a mão de obra-chave para aquilo ali. Explica que eles têm poder suficiente para purificar a masmorra inteira. Convencido pela determinação de Yulisha, então Alraid concorda em ajudá-la, mas apenas se puder acompanhar ela nessa missão. Yulisha reconhece a força e a capacidade dele, embora questione se ele realmente entende o perigo que está vindo pela frente, e mesmo assim o soldado se mantém firme na sua decisão, deixando o vice-general, o Generic, lá no comando das tropas enquanto ele vai se ausentar. De volta à mansão, Kurt termina suas tarefas de jardinagem. Começa a refletir sobre o comentário da princesa ali sobre criar uma arma e tudo mais, e ele segue até a forja e começa a trabalhar num projeto. Na sua aldeia, os ferreiros criavam armas notáveis com muita facilidade, só que o Kurt ainda não confia nas suas próprias habilidades. Mesmo assim, ele se compromete a dar o seu melhor. Enquanto isso, Yulisha e Alraid estão prestes a sair, mas acabam encontrando uma horda de monstros bloqueando a saída. Yulisha pega um dos cristais mágicos e avisa os soldados para fecharem os olhos. Assim que o cristal atinge os monstros, um clarão ofuscante purifica todos de uma vez só. Surpresa com o poder dos cristais, Yulisha percebe que eles podem ser mais úteis do que ela imaginava. E com o caminho livre, os soldados então partem para enfrentar a próxima onda, enquanto Yulisha e Alraid seguem pelas ruínas. De volta para a mansão, Kurt termina de forjar uma lâmina, mas as suas inseguranças logo dominam ele, dizendo que as suas habilidades de ferreiro são só de um nível B, então ele duvida que uma espada feita por ele seja boa o suficiente para combater os monstros. Logo depois, a princesa então aparece para perguntar o que ele gostaria de jantar, mas a sua atenção é atraída pela espada nas mãos do Kurt. Ela então acha a espada linda. Percebendo a sua admiração, o Kurt oferece a espada como presente, alertando ela para manusear aquilo ali com cuidado, tá? Porque ela foi imbuída com uma magia muito poderosa. A princesa agradece pelo presente, mas o Kurt nota o seu sorriso forçado e percebe que alguma coisa está incomodando ela. Ele então pergunta diretamente se alguém está atrás dela, e a princesa se surpreende com a percepção do Kurt, mas admite a verdade, expressando um arrependimento por causar tantos problemas para todo mundo. E o Kurt tranquiliza ela, dizendo que desculpas não são necessárias. A princesa sente meio que um profundo remorso ali, sabendo que as suas ações colocaram todos em risco. Enquanto isso, Yulisha arrisca sua própria vida lá fora para proteger ela. O Kurt ainda desconhece que a princesa é, na verdade, uma princesa. Para ele, Yulisha foi lidar com algum criminoso nas ruínas, como Gunova, por exemplo, que já vandalizou aquele local, mas a sua suposição tá longe da realidade. Só que ainda assim, tem uma coisa certa: Yulisha tá arriscando tudo para proteger a princesa. O Kurt, frustrado com a incapacidade de lutar, ele se sente um pouco impotente agora. Tudo que ele quer é proteger as pessoas que ele ama. A princesa compartilha do mesmo sentimento. Ela não gosta dos outros, que eles se arrisquem por sua causa e prefere lutar por si mesma. Foi então que o Kurt propôs uma ideia ousada, e eles dois saiam para rastrear o culpado por conta própria. A princesa concorda, mas começa a questionar como que eles vão conseguir sair da cidade, já que ela tá completamente cercada por monstros no momento. E aí o Kurt tranquiliza ela, falando que ele já elaborou um plano perfeito para que eles consigam sair dali. Enquanto isso, eles estavam lá no campo de batalha e Yulisha sentiu um arrepio, cara. Ela estava pressentindo que alguma coisa terrível iria acontecer com o Kurt na mansão. A princesa, que já estava se preparando para entrar em combate, quando de repente se lembrou que ela não testou a lâmina encantada que o Kurt deu para ela. Curiosa sobre o tipo de magia que ela poderia produzir, ela começa a levantar a espada acima da cabeça, mas pro seu choque nada acontece. Nesse momento alguém surge atrás dela. Quando ela se virou, a princesa ficou assustada, porque o que ela viu era mais do que óbvio que a espada tinha feito. Mas aí voltamos pro campo de batalha. Enquanto Yulisha e o Alraid lá estavam continuando na luta com uma horda de zumbis, o esquadrão quase eliminando os monstros na área, mas ainda restavam muitos. A Yulisha estava usando os cristais mágicos num ritmo acelerado, e logo quase não restava nenhum. De repente, o Alraid é esfaqueado no estômago por trás de uma das criaturas, e quando a Yulisha corre para poder ajudar ele, ela rapidamente é cercada por mais monstros. Sem tempo para pegar outro cristal, ela então estava prestes a ser derrotada. Felizmente, Kanzi e os outros chegam bem a tempo de resgatá-la, tendo corrido de volta ali o mais rápido possível depois de concluírem a sua missão. Logo, o grupo localiza uma fonte de onde todos os monstros estavam vindo. Yulisha usa um dos seus cristais para eliminar todos os mortos-vivos nas proximidades, permitindo que eles alcancem a entrada da ruína. Yulisha dá a todos um pouco de sopa curativa que o Kurt tinha feito, para ajudar o Alraid a se recuperar dos seus ferimentos, e assim que ele estava
completamente curado, eles se preparam para avançar, porque tem mais monstros começando a emergir das construções, e os outros se oferecem para segurar a linha para que a Yulisha e o Raid possam prosseguir sem o apoio. Nas profundezas das ruínas, Marlies continua presa, e nesse ritmo é apenas questão de tempo até que ela morra. Não que o demônio lhe dê uma segunda chance, o que realmente preocupa é o quão bem os humanos estão resistindo aos seus monstros, estavam atuando muito melhor do que ele esperava. Yulisha e o Raid em particular chamaram a sua atenção, já que eles conseguiram lutar até aquele ponto nas ruínas. Irritado com a persistência deles, o demônio então decide lidar com eles pessoalmente. Enquanto os dois correm pelos corredores, acabam tropeçando numa fonte de infestação de zumbis. Sem hesitar, Yulisha vai lá e lança os cristais mágicos do Kurt no coração do local ali e começa a desovar todo mundo, erradicando não só os mortos-vivos, mas também a magia negra que alimentava sua criação. Yulisha ficou surpresa com a facilidade com que tudo aconteceu, mas o seu alívio acaba sendo de curta duração. Em poucos instantes, o demônio se materializa na frente deles. Agora, sem escolha, não sei enfrentar aquele bicho que tá ali na frente, Yulisha avança e atinge o demônio com um dos cristais mágicos, usando ele como uma arma. Mesmo que o poder do cristal atinja o alvo, ele não surte efeito, porque o demônio tem uma saúde infinita, pelo menos isso é que ele afirma, né? A Raid se recusa a acreditar nisso e tenta cortar o demônio no estômago, mas também não funciona, já que essa ferida cicatriza quase que instantaneamente. Não porque o demônio tenha saúde infinita, mas porque ele tá usando a mana de Marlies para poder se regenerar, o que, no entanto, esgota rapidamente a sua energia. O demônio informa que Yulisha e a Raid que eles são bastante habilidosos em comparação com a maioria dos humanos que ele já enfrentou, mas que no fim não são páreos para o seu poder. O mesmo se aplica a todos os amigos do lado de fora, que lutam desesperadamente para defender a cidade, mas que, segundo ele, estão destinados a perecer nas mãos da legião de zumbis. Todos declaram que jamais seriam derrotados por um monstro como ele, mas o demônio responde que pode simplesmente continuar invocando mais até que eles sejam dominados. Ele afirma ainda que, mesmo os três que estão lutando fora das ruínas, talvez não sobrevivessem à próxima onda que ele quer lançar. Determinado a impedir isso, Yulisha e a Raid lançam um ataque simultâneo. Yulisha corta a cabeça do demônio, enquanto a Raid enfia a lâmina ali no seu coração. Só que o demônio ergue a cabeça e continua falando como se nada tivesse acontecido. Ele declara que vai acabar com todos os cavaleiros e depois caçar a princesa. Mas por diversão ele pode deixar Yulisha e a Raid vivos, só para eles assistirem como a princesa vai sofrer uma morte lenta. Yulisha se recusa a permitir que isso aconteça, mas ela se vê perdida, sem saber o que fazer a seguir, já que nem mesmo os cristais mágicos do Kurt foram suficientes para acabar com o demônio. E enquanto isso, Marlies está lá se conformando com o seu destino, tendo perdido tanta força que mesmo que fosse liberada do círculo mágico, não teria energia suficiente para acabar. Além disso, devido à maldição, lançada pelo bispo, ela não come há dias e sente a pior fome que ela já conheceu. Ela estava se desejando poder provar a comida do Kurt pelo menos uma vez, antes dela morrer. E quando começa a ouvir a voz do Kurt, assume que é apenas uma imaginação. Mas de repente o Kurt sai dali de um buraco, Ele e a princesa, eles acabaram de abrir um buraco para entrar na câmara, e a Marlies, nesse momento, ela fica surpresa vendo o Kurt ali. Ainda mais chocada por ele estar acompanhado da princesa. Então, presume que o Kurt descobriu seu papel no plano de assassinato e trouxe a princesa para confrontar ela. Só que, na verdade, o Kurt não fazia ideia de que a Marlies estava envolvida nesse negócio aí. Ele questionou a ela, perguntando se ela é responsável pelos ataques à princesa, mas ela esclarece que foi expulsa da igreja e manipulada pelo bispo, que acabou fazendo com que ela parasse naquela situação. O Kurt e a princesa, eles ouvem isso, mas interpretam de maneiras totalmente diferentes. A princesa deduz que o Tristan é o mentor de todas as atividades de assassinato contra ela, enquanto o Kurt acha que a Marlies, ela estava só desabafando sua frustração com a excomunhão e tal, rabiscando grafites por toda parte. Então a Marlies entende o que o Kurt está falando, mas ainda assim apoia tudo o que ele diz, mesmo que não faça sentido. Kurt então pergunta a ela se ela sabe aonde Yulisha tá, só que Marlies, ela acaba nunca ouvindo falar de ninguém com esse nome. No entanto, ela se lembra de ter visto os aventureiros seguindo aquela direção, então provavelmente eles estão no andar logo acima. O Kurt agradece pelas instruções e se prepara para sair em busca de Yulisha, sem dar muita importância a Marlies, presumindo que o círculo mágico não passa de um grafite aleatório. A princesa então pede para ele ajudar a limpar o círculo mágico enquanto ela vai procurar Yulisha. Kurt tenta impedi-la, preocupado que seja muito arriscado para ela fazer isso sozinha, mas ela rapidamente lembra que ele deu uma espada mágica, então ela vai ficar muito bem depois disso. O Kurt finalmente concorda e deixa ela ir, e durante a ausência dela, ele de alguma forma localiza um balde e um esfregão, preparado para começar a limpeza. Marlies considera ele um cara louco, porque é impensável apagar um círculo mágico com um esfregão comum e água, mas o Kurt é teimoso demais para entender o conceito impossível, então ele vai lá e varre o círculo mágico com indiferença. E nesse momento, o círculo mágico se quebra, o demônio
Already sente, né, como que aconteceu isso, que foi desconectado com o círculo, e agora ele é capaz de sofrer danos. Então ele evita os ataques de Ulysses e Already, embora nenhum dos dois entenda a razão exatamente dele começar a esquivar do nada, né, uma coisa fica mais do que clara nessa hora: ele tem medo de levar golpes. Por que será? A Ulysses pega um último cristal mágico da sua bolsa, pronta para acabar com o demônio de uma vez por todas, só que antes que ela possa ativar ele, o demônio arranca o cristal das suas mãos. Agora, sem aquele cristal crucial, suas chances de vitória parecem muito baixas. Assim que o demônio se prepara para liberar toda a sua força, a princesa aparece, gritando o nome dele. E cara, a princesa sempre foi o principal alvo do demônio desde o início. Assim que ele vê, ele vai lá e esfaqueia ela até a morte, rindo de, mano, ela é muito boba, veio aqui sozinha e tal. Só que pro seu choque, o corpo dela se dissolve no enxame de borboletas, revelando que era só um clone. O demônio fica incrédulo, certo de que tinha derrubado a verdadeira princesa, mas na verdade o que ele esfaqueou era só uma ilusão criada pela espada. Como seu nome sugere, a lâmina cria ilusões capazes de enganar qualquer um, e às vezes mostrando uma confusão caótica, né, em algumas coisas. Nesse caso, uma réplica impecável da princesa foi criada, e o demônio continuou tentando matar ela várias vezes, mas cada vez que ele acertava um golpe, acabava sendo outra ilusão. Enquanto ele estava lá distraído com todas as falsificações, a verdadeira princesa conseguiu passar com sucesso, alcançar o cristal mágico da Ulysses, né, que ela tinha deixado cair, e então ela quebrou o cristal e a explosão de energia resultante acabou apagando o demônio por completo. Como era ele quem convocava todos os zumbis, agora eles todos se foram, todos os monstros desapareceram e encerrou a crise. Finalmente, todos na cidade poderiam ficar mais tranquilos, sabendo que agora eles estão seguros. Ulysses, no entanto, estava furiosa com a princesa por se arriscar daquele jeito, e a princesa pediu desculpas por ter agido sem permissão, mas explica que ela não poderia simplesmente continuar se escondendo enquanto os outros arriscavam as suas vidas para proteger ela. Embora a Ulysses ainda estivesse chateada, ela sabe que não tem o direito de ficar brava. Afinal, se a princesa não tivesse aparecido, o demônio teria acabado com ela e com todos os outros. Already quer agradecer pessoalmente a princesa por salvá-lo, mas ela diz que não é necessário, porque ele lutou mais do que ela. Então ela agradece por todo o seu trabalho duro na defesa da cidade e promete dar a ele uma recompensa muito boa pelas suas ações corajosas. Enquanto isso, Kurt consegue apagar os últimos resquícios do Círculo Mágico, mas mesmo com ele desaparecido, a maldição da Marley ainda está impedindo ela de comer qualquer coisa, o que significa que ela vai eventualmente morrer de fome. Naquele momento, Kurt entrega a ela algumas bolas de arroz. Sentindo a fome que ela estava sentindo, a Marley vai lá e fica muito grata, mas ela sabe que se tentar comer, a maldição vai fazer com que ela vomite tudo de volta, independente de como ela escolhe comer. Mesmo assim, querendo aproveitar o sabor da comida do Kurt, né, pelo menos uma última vez antes da sua morte, ela foi lá e deu uma mordida. E para sua surpresa, descobriu que pode comer aquilo sem problemas. Momentos depois, a maldição que afligiu seu estômago desapareceu. E não é difícil a gente deduzir, foi a comida do Kurt que curou ela, mas isso marcou o primeiro momento em que a Marley realmente compreende a extensão das habilidades excepcionais do Kurt. Agora ela olha para trás, pensando em tudo que o Kurt fez por ela e pelo resto do Flaming Dragon, né? E finalmente ela percebe, a equipe deles só era forte porque o Kurt era quem mantinha eles unidos. Então ela se desculpou genuinamente por como tratou ele, e a Marley ainda sendo uma pessoa horrível, né? Mas pelo menos agora ela reconhece a força do Kurt, e isso tem que significar alguma coisa. Isso, no entanto, não impede ela de ser presa, já que os dois agentes lá da Mímico chegaram e levaram Marley sob custódia por conta do seu envolvimento na tentativa de assassinato da princesa. Marley acaba pedindo ajuda pro Kurt, mas ele só promete visitar ela na prisão sempre que ele quiser. Depois que Marley é levada embora, a princesa se aproxima do Kurt para verificar se ele tá bem, e o Kurt diz que tá tudo ótimo, né, e que ele tá mais preocupado na verdade com a Ulysses e os outros que estavam lutando. Mas a princesa tranquiliza, dizendo que todos estão bem graças à sopa medicinal que ele preparou para todo mundo. Depois de todos retornarem do campo de batalha, Kurt recebe eles com um grande banquete na mansão. No entanto, assim que todos começam ali e se acomodam para comer, os soldados só ficam quietos. Eles devoram a comida silenciosamente. O Kurt fica preocupado, achou que os soldados estavam comendo só por cortesia, porque não pareciam estar se divertindo nem um pouco. Só que na verdade o Already disse que ele estava completamente enganado. A razão pela qual estava todo mundo tão quieto é porque a comida era uma coisa tão deliciosa que eles já comeram e estavam muito ocupados tentando comer o máximo que eles podiam, mano. Só que o Kurt se sentiu muito feliz nessa hora, né, por ver todos gostando tanto da comida que ele preparou, enquanto os outros continuavam devorando as refeições. A princesa chamou por Already também para poder apresentar ele ao Kurt. Kurt se lembra dele como o capataz que supervisionou os reparos da muralha da cidade, mas a princesa rapidamente explica que as responsabilidades do Already vão muito além da construção. Na verdade, ele é quem governa toda a cidade ali com os cidadãos, né? E de repente uma explosão de fogos de artifício começa a iluminar o céu, deixando toda a multidão maravilhada com os espetáculos de tirar o fôlego. O Kurt menciona que ele achou que algum entretenimento combinaria bem com a refeição, por isso ele preparou esses fogos de artifício com antecedência. Enquanto a refeição em si, Already aponta que todas as suas feridas misteriosamente se curaram depois de comer,
Só que o Kurt não entende por que isso seria surpreendente. Para ele, na aldeia dele, era completamente normal que alguém se recuperasse só por ter comido uma refeição saborosa. Os outros, no entanto, não conseguem acreditar no que eles acabaram de ouvir. E assim, a gente finaliza mais 2 episódios aqui no canal. E se você curtiu, não esquece, cara, capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Logo, logo a gente tem mais episódios por aqui. Eu vou ficando por aqui, galera. Aquele forte abraço e até a próxima. Valeu!